Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? No Reavivados por Sua Palavra de hoje, estamos meditando em Isaías capítulo 16. Em Isaías 16, Deus continua falando sobre a grande aflição pela qual os moabitas passarão. Além disso, ele aponta o motivo dessa aflição, a grande soberba. O que Deus espera é humildade, obediência e reverência para com Ele. A soberba é algo que o Senhor Deus odeia. Autossuficiência, vanglória, enfim, todo aquele que se acha muita coisa e não demonstra submissão nem dependência de Deus, com certeza sofrerá e perderá a glória, como o diabo a perdeu. O que Deus espera é humildade, obediência e reverência para com Ele. Hoje, Deus espera que homens e mulheres venham de outros povos e crenças diferentes para servi-lo na sua igreja, mas é preciso que entendam e aceitem a lição da humildade, da reverência e da obediência a Ele. A soberba deve ser eliminada e quebrada completamente. O capítulo 16 de Isaías faz parte de uma longa sessão de profecias contra 10 nações, desde o capítulo 13 até o capítulo 23. São as ações de Deus nessas 10 nações específicas que desempenhavam papéis importantes durante o período do julgamento assírio. Você vai ter Isaías profetizando sobre e contra a Babilônia e a Assíria, no capítulo 13 e 14, depois contra a Filístia, Moabe, Damasco, Etiópia e o Egito, Babilônia, Edom, Arábia, Jerusalém e Tito, no capítulo 23. Isaías profetiza acerca de 10 nações. Entre elas, ele profetiza sobre a pequena e soberba nação chamada Moabe. Isaías prediz que Moabe também sofreria nas mãos dos assírios, dos poderosos assírios, e seria destruída completamente. Suas previsões proféticas foram divididas em duas partes: a aflição de Moabe, capítulo 15, de 1 a 9, e a resposta a essa aflição, no capítulo 16, que estamos considerando, do versículo 1 ao 14. Isaías profetizou a derrota de Moabe, falando que suas terras seriam desoladas pelos assírios, capítulo 11 e capítulo 25, o que levou o povo a prantear com seus rituais de luto, cabelos e barbas raspados. Aqui no capítulo 16, as respostas dos moabitas a essas aflições a eles impostas pela Assíria é interessante, mas mascaradas de muita soberba e arrogância. Os moabitas eram pastores, de acordo com Números capítulo 32, e enviaram cordeiros como símbolos de sua submissão a Judá, desde Selá. Em Selá estavam os fugitivos de Moabe, num local naturalmente fortificado, em Edom, perto de Petra, ou numa fortaleza numa montanha. Selá significa rocha. O tributo foi enviado de seu posto avançado para Judá, na esperança de obterem proteção. Moabe estaria pedindo abrigo em Judá contra o destruidor e opressor, ou seja, contra os assírios. A promessa de Deus era de que o homem violento teria fim, a destruição seria desfeita e os opressores seriam consumidos sobre a terra. E ele explica isso falando que Deus havia estabelecido um elo amoroso de aliança com a casa de Davi,
conforme diz outras passagens de Isaías e de outros livros da Bíblia. Meu amigo, em Jesus, o filho de Davi, todas as nações finalmente encontrarão abrigo, diz Atos capítulo 15, e encontrarão também proteção. A esperança para os moabitas estava no Senhor e nas suas promessas feitas a Davi. O reino de Davi seria restaurado um dia, e alguns dos moabitas sobreviventes fariam parte desse reino renovado, como um trono firmado. No entanto, Moabe era soberbíssimo, altivo, furioso, mentiroso e todos os adjetivos negativos e diabólicos que você possa encontrar. Eles, os moabitas, seriam abatidos mesmo. A soberba, meu amigo, minha amiga, é algo que o Senhor Deus odeia. Autossuficiência, vanglória, enfim, todo aquele que se acha muita coisa e não demonstra submissão nem dependência de Deus, com certeza sofrerá aqui e perderá a glória, como o diabo a perdeu. O que Deus espera é humildade, obediência e reverência para com Ele. Assim, terão um cantinho no meio do seu povo e no seu reino. Hoje, Deus espera que homens e mulheres venham de outros povos e crenças diferentes para servi-lo na sua igreja, mas é preciso, atenção, que entendam e aceitem a lição da humildade, da reverência e da obediência a Ele. A soberba deve ser eliminada completamente e quebrada para sempre. Só assim poderão se ajuntar ao seu povo de verdade e viver com Ele na glória, sob a bênção de Deus aqui, e certamente viverão com Ele lá, no reino glorioso que Ele preparou para todos aqueles que o amam de verdade. Senhor Deus, nesse momento, em humildade de espírito e em nome de Jesus, para a glória de Jesus, eu entrego em tuas mãos todos aqueles que ouviram um pouquinho da palavra do Senhor. Quebre o coração de cada um, tornando um coração novo, de carne, humilde, reverente, um coração amoroso para te amar, para te servir, a fim de que, no glorioso dia de Cristo, possam viver contigo em seu reino para sempre. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.